impressionante como que a escola de Paulo Freire deu certo. O marxismo cultural nesse país deu certo. É impressionante. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu não irei falar a respeito do Apocalipse, irei continuar com os vídeos a respeito do capitalismo. E o capitalismo para o católico. E você, católico, seja capitalista. Seja capitalista, a igreja não condena o capitalismo, tá? A igreja coloca suas ressalvas, regras, mas a igreja não condenou o capitalismo. A igreja condenou o socialismo, o comunismo. O capitalismo não. Tanto que ela sobrevive do capitalismo, né? Teve gente nos comentários ali do meu vídeo falando que a igreja não sobrevive do capitalismo. Não. Acaba o capitalismo, acaba as ofertas e o dízimo. E aí? A igreja sobrevive do quê? Todas as obras de caridade que a igreja tem. Como sobrevive? O seu salário vem do capitalismo. A igreja contra o capitalismo? Ela não pode aceitar o seu salário. Aliás, o dízimo do seu salário. Mas é impressionante, gente. É impressionante como tem marxista nesse país. Como tem marxista. Só que o cabra é desiludido, né? O cabra, ele se desiludiu com o PT, com o Lula. Só que ele continua com a mesma ideologia. Não mudou o pensamento. E ele aprendeu na escola de Paulo Freire a jogar todo o mal da humanidade nas costas do capitalismo. E ele continua fazendo isso. E, enfim, eu irei fazer um outro vídeo respondendo alguns comentários. São vários comentários, várias críticas. E interessante que nenhuma crítica tem a ver com o capitalismo. Nenhuma crítica tem a ver com o capitalismo. Nada. E irei fazer um outro vídeo depois explicando a posição da igreja sobre o capitalismo. A igreja nunca condenou o capitalismo. Mas, enfim, são vários comentários, várias críticas. Nada tem a ver com o capitalismo. Tem o cabra lá que fala que o capitalismo surgiu do liberalismo. Gente, que loucura! Estuda antes de falar uma merda dessa. O capitalismo foi orgânico, nasceu na troca de produtos por causa da escassez. A população aumentou. Não tinha mais como sobreviver ali de plantar e colher. Então teve que ter essa troca de produtos. Depois veio o sistema monetário. E como é que o capitalismo surgiu do liberalismo se o capitalismo mercantil, a primeira fase do capitalismo, foi dentro do Estado absolutista? Então, assim, o liberalismo ele veio depois do capitalismo. Ele nem tem nada a ver com o capitalismo, como eu falei, tem muito mais a ver com o marxismo do que com o capitalismo. Teve outro cabra lá que falou pra mim assim que o capitalismo nasceu no século XIX. Gente, nem o Paulo Freire iria falar uma merda dessa. E o cara sustenta aquilo. Não, porque foi. No século XIX foi a fase do capitalismo industrial. Depois veio o capitalismo econômico. Então, cara, o cabra não faz uma pesquisa. Ele apenas cita aquilo que ele aprendeu nas escolas com o professor maconheiro dele. Aquele professor que ensina que Cuba é o paraíso na Terra. Sério. Cuba é o paraíso na Terra. Ele aprendeu isso, ele colocou isso na cabeça. Eu sou contra o capitalismo, eu sou contra o capitalismo. Tudo de mal no mundo é por causa do capitalismo. Aí ele fala assim, não, porque o capitalismo é a degradação da humanidade. Ele é amoral. Eu não sei o quê. Ele acaba com a fé da pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que na época do feudalismo não existia putaria? Sério, não existia putaria, prostituição? Todo mundo era católico na época do feudalismo e seguia o Código de Direito Canônico. Você acha que não existia nada contra o catolicismo na época do feudalismo? Você acha que todo mundo, né,
seguia fielmente o que a igreja ensina. E na época de Cristo, por exemplo, né? Não tinha prostituta, não tinha os homossexuais, né? Não tinha pessoas fazendo um comércio espúrio, não tinha, né? Na época de Jesus Cristo. Tudo isso surgiu depois do capitalismo. Tudo isso. E o capitalismo sempre tirando o mundo do buraco. Sempre tirando o mundo do buraco. Quando começou o aumento populacional, a escassez de alimento, quem tirou o mundo do buraco? O capitalismo. O capitalismo. Depois da Segunda Guerra, né? Depois da Segunda Guerra, já estou dando um salto no tempo, olha só. Depois da Segunda Guerra, a Europa destruída. Quem reconstruiu a Europa? Pelo menos, né, o Ocidente. Porque o outro lado ali, né, os soviéticos, eles terminaram de destruir. Mas quem reconstruiu a Europa? Os capitalistas. O Japão se meteu onde não deveria se meter, foi destruído, mas os capitalistas foram lá e reconstruíram o Japão. E agora, depois desse vírus que foi produzido num laboratório na China, com o objetivo de destruir o mundo, e conseguiu, mas a culpa é do presidente da República, né? Não foi o laboratório chinês, não foi o Partido Comunista Chinês. 500 mil mortos aqui no país, a culpa é do presidente genocida. Cara, que é uma loucura total, né? Destruiu o mundo. Sabe quem vai tirar o mundo do buraco? Os capitalistas. Eles irão tirar o mundo do buraco novamente. Não vai ser o socialismo. Não vai ser o socialismo e nem essa visão aí, que agora, né, porque teve o grande desapontamento com o socialismo por causa do Lula, por causa do PT, o Cabra, né, defendeu o PT a vida toda, né, porque era o Lulinha, paz e amor, e aí se desiludiu por causa da corrupção, agora mudou o nome. Agora tenta ver que agora é uma outra ideologia, é o distributismo. Cara, isso aí vai cair no socialismo. É uma ideologia humana, não nasceu de uma forma orgânica. É alguém tentando colocar sua ideologia no planeta. Simplesmente isso. O capitalismo nasceu de forma orgânica. O capitalismo sempre tirou o mundo do buraco. E aí vem aquela crítica. E que eu vou fazer uma explanação desenhando. Não, porque o capitalismo gera riquezas para um pequeno grupo de pessoas enquanto, né, a maioria da população fica pobre. Isso é o socialismo. Isso não é o capitalismo, isso é o socialismo. O capitalismo, você foi ensinado na escola de Paulo Freire, né? Você foi ensinado que o capitalismo gera pobreza. Mentira, o capitalismo não sobrevive com a pobreza. O capitalismo, aquela visão, né, marxista do funcionário contra o patrão. Seu patrão, ele quer a riqueza para ele, quer que você fique pobre. Isso é uma mentira. Vai numa reunião entre empresários aí, pergunta se algum empresário quer a população pobre. Pergunta. Se o Cabra falar uma coisa dessa, ele é tirado da reunião, na pancada. O Cabra precisa vender o produto dele, como ele quer a população pobre? Mas você foi ensinado na escola de Paulo Freire, né, que o empresário quer você pobre. Isso é o socialismo. O socialismo quer a população pobre, porque aí tem o domínio. Tá? E vai entrar na questão do liberalismo, tá? Que eu vou explicar num outro vídeo, que não tem nada a ver com capitalismo, né? E é impressionante, porque o maior ícone aqui no Brasil do socialismo é o Lula. E o Lula é o cabra que tem mais dinheiro do que o Neymar. O Neymar que eu citei, né, no outro vídeo. O dinheiro do Neymar é produzido. Ele fomenta o futebol, a transmissão, venda de camisa, venda de produtos. Ele fomenta tudo isso. O nome Neymar fomenta. Através do talento dele, um talento que você não tem. Você não tem, filho? O problema é seu. Encontre um outro talento.
E tenta ganhar também. Ah, mas aí o cabra fala assim, é amoral o tanto que ele ganha, porque ele está acumulando riqueza que poderia ser distribuído entre os pobres. Ah, que bonitinho, pega o teu salário então e distribua entre os pobres. Faça isso com o teu salário. O Neymar não roubou o dinheiro dele. Ele produziu o dinheiro dele. Ele não tem o dever nenhum de dividir o dinheiro dele com os pobres. Ele não tem o dever. Quem tem esse dever é o Lula, que roubou o BNDES, o Banco do Desenvolvimento Nacional, né? Ele tem esse dever de pegar o dinheiro agora e distribuir entre os pobres. Ele roubou as estatais. Ele tem esse dever. O PT tem esse dever. O Neymar não. O Neymar está trabalhando. Ele está trabalhando. Ah, mas ele joga futebol? É a função dele. Infelizmente, cara. É isso aí. Tá? Aceita que dói menos. E quem é você para decidir o que é riqueza ou não? Quem é você? Não, porque ele está acumulando riquezas. E aí? Qual é o problema, cara? Vamos supor aqui, uma pessoa de classe média ganha 10 mil reais por mês. Essa pessoa de classe média, tá? Eu com 10 mil reais por mês, eu não ganho tudo isso. Mas eu com 10 mil reais por mês eu fico rico, cara. Sério. Por quê? Porque eu aprendi desde criança, a ter uma vida financeira estável, tá? A investir o meu dinheiro. E desde a adolescência eu sei como investir o meu dinheiro, eu sei o que é uma taxa Selic, eu sei o que é um CDB, eu sei o que é um IPCA+, sabe? Eu sei que é muito melhor investir na taxa Selic do que na poupança. Eu sei que a longo prazo o IPCA+, o Tesouro Direto, o IPCA+, é muito bom. Eu sei tudo isso, cara. Você sabe, você foi ensinado a isso? Não, a escola de Paulo Freire não te ensinou. Então você não tem como definir o que é riqueza ou não. Se você ganha 10 mil reais por mês, esse é um salário de pessoa de classe média, tá, gente? Eu ganho menos que isso, eu sou de classe média baixa, só que eu vivo muito bem com o dinheiro que eu ganho porque eu sei investir. Agora você, cara, você que trata aí o Neymar, que ganha 3 milhões por mês como filha da puta, você é filha da puta para um morador de rua. Você é um filha da puta para aquele morador de rua que não ganha nada. Para ele, 10% do seu salário é muito. 10% do seu salário. E para você é lógico, você sobrevive com esse salário. Eu vivo muito bem com um salário desse. Mas talvez você sobrevive com esse salário apenas. Porque o seu custo de vida é maior. E para aquele morador de rua, ele fala a mesma coisa que você fala do Neymar, ele fala de você. E eu já tomei isso na cara. Do morador de rua, né? Pedir dinheiro, para mim, realmente eu não vou ficar dando dinheiro para todo mundo. Tá? Né? Principalmente quando eu vejo que o cabra tá querendo dinheiro para comprar, né, coisas que eu não vou entrar nessa questão. Mas eu não dei o dinheiro, o cara me tratou como um filho da puta porque eu ganho mais do que ele, eu tenho o dever de dar esse dinheiro para ele. Só que o cara não sabe que eu trabalho a noite toda, ou sabe, mas não leva isso em consideração, que eu trabalho a noite inteira, que ainda durante o dia eu venho e faço vídeos aqui pro YouTube. O cabra não leva isso em consideração. Para ele eu sou um filho da puta que ganho mais do que ele. É o que você está fazendo com uma outra pessoa que ganha mais do que você. E como você pode definir o que é a riqueza? O acúmulo de riquezas. 1 milhão? 1 milhão para mim não é riqueza, cara. Com 1 milhão eu não paro de trabalhar. Você para de trabalhar com 1 milhão? Eu não consigo. Eu invisto esse dinheiro e olha, eu faço dele 10 milhões com o tempo. Com certeza. Tá? Eu consigo fazer 10 milhões de 1 milhão. Mas eu não consigo parar de trabalhar só porque eu ganhei na loteria 1 milhão. Então o que é riqueza? Quem define o que é riqueza? Você não sabe. Você define o que é riqueza? Você tem esse poder? Como eu falei, isso vai, né, de cada um. Cada um tem a sua necessidade, o seu custo de vida. Mas vamos falar sobre o capitalismo. Que a maior crítica ali, eu fiz, né, eu li todos os comentários, separei alguns que eu irei responder amanhã, e a maior crítica, o capitalismo é amoral. Por quê? Gera riqueza para um pequeno grupo de pessoas,
enquanto todo mundo fica pobre. Infelizmente isso não é capitalismo, isso é globalismo. Tá? Deixa eu mudar a cena aqui, gente. Eu vou desenhar, porque senão não tem como a pessoa entender. Isso é globalismo, não capitalismo. E os globalistas não são capitalistas. É interessante. Prestem atenção. O capitalismo, você tem o quê? Os funcionários. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Os empresários. Tá? Funcionários, empresários, né? Comerciantes. Deixa eu colocar aqui, ó. Comerciantes. Olha aqui, ó. Comerciantes. Você tem os, né? Aqueles que são livres ali, que são autônomos ali, sei lá, né? Que faz o seu próprio comércio, tá bom? Colocando aqui os principais atores aí do capitalismo: funcionários, empresários, comerciantes, os autônomos. Então, enfim, todos eles fazem parte do mesmo contexto. E todos têm um objetivo: vender o seu produto. Seja o funcionário com a sua mão de obra, seja o empresário com a sua produção, né, com o que ele está produzindo, seja o comerciante que revende produtos, seja o autônomo ali que está fazendo, né, talvez em casa ali, fazendo alguma coisa de um modo artesanal, vendendo também. Todos têm o mesmo objetivo: vender o seu produto. O empresário, ele vende o seu produto e ele tem o quê? A mão de obra. E ele paga por essa mão de obra. Você que é funcionário, eu sei que a escola de Paulo Freire ensinou que o seu salário faz parte do custo do produto. Não. O seu salário faz parte dos dividendos do lucro. Tá? Você está fazendo parte da empresa. É interessante, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o cabra é ensinado desde criança a fazer parte da empresa. Você entra como um office boy, vira um diretor da empresa, compra ações da empresa. Meu irmão faz isso na empresa dele. Meu irmão compra ações da própria empresa. E além de... Por isso, o funcionário, ele vai querer o bem da empresa, porque ele vai ter um bom salário e também vai ganhar em cima das ações, se tornando sócio da própria empresa. Olha que interessante. Isso é o capitalismo, gente. É sistêmico. Agora, do outro lado, aí entra a questão do sionismo, tá? Sionismo. Entra... Se eu escrever alguma coisa errada, me perdoem, gente. Eu tenho que fazer isso aqui rápido, que daqui a pouco eu tenho que ir para o serviço, porque eu sou capitalista e eu tenho que trabalhar, tá bom? Aí você tem o socialismo, e você vai ter o quê? Junto. As grandes corporações, olha só. Tudo junto aqui, ó. Tudo junto. As grandes corporações, esses sim, são pequenos grupos, só que eles não são capitalistas. Tá? Aqui, o globalismo, ele não depende do capitalismo, gente. Não depende do capitalismo. Agora sim, o empresário, funcionário, comerciante e os autônomos, eles dependem do capitalismo, senão não sobrevivem. E agora, eu pergunto, né? O socialista, ele prefere a população pobre ou ele prefere a população, não vou nem dizer a população rica, mas uma população que tem um bom poder aquisitivo? O sionista, que está ligado aqui, ó, às grandes corporações. O sionista, ele prefere a população pobre ou a população com poder aquisitivo bom? Depois eu respondo isso, tá, gente? Porque na escola de Paulo Freire, essa escola marxista que você aprendeu com seu professor maconheiro, essa escola ensinou que os empresários aqui, ó,
E aqui embaixo eu estou colocando como se fosse um país, tá? Essa parte aqui, ó, esse redondo aqui. Que o empresário, ele quer a riqueza para ele, quer todo mundo pobre. Só que o empresário que quer todo mundo pobre, ele está falido. O socialista não. Aqui, ó, do outro lado, vamos supor que aqui é um país, tá? O socialista não. O socialista não está nem aí. O socialista não está nem aí se todo mundo está pobre ou não. Por quê? O dinheiro dele vem daqui, ó. Grandes corporações. Agora prestem atenção. Eu vou explicar o porquê do capitalismo. O capitalismo é a única maneira do pobre sair da pobreza, mudar de classe social. Teve um cabra que falou para mim assim que eu realmente menti, que no feudalismo tinha como mudar de classe social. Era só o cabra fazer um ato heróico. Gente, um ato heróico no feudalismo, o cabra morria, tá? Então ele só ia mudar de classe social morrendo. Como falar? Gente, é uma loucura, né? Mas olha, prestem atenção. Isso aqui é um país. Vou dividir o país em 4 aqui. Tá? Ó, dividindo o país em 4. Vamos supor que aqui tem 3 grandes empresas, tá? E cada empresa tem 25% da população como funcionários. Olha só. Preste atenção, cara, preste atenção nessa aula que eu vou dar. Isso aqui você não aprende na escola do Paulo Freire, tá? Olha aqui, ó, 3 grandes empresas dentro desse país e cada empresa tem 25% da população como funcionários. E os outros 25% aqui, tá? Essa partezinha aqui não tem empresa, são os autônomos ali, pessoas que trabalham ali no livre comércio, tá bom? Esse empresário aqui, olha, esse primeiro aqui, você acha que ele quer a riqueza para ele e os funcionários pobres? É isso que você acha? Hã? Isso é burrice, gente. Isso é burrice. Ele precisa dos funcionários com alto poder aquisitivo. Por quê? Porque esse outro empresário aqui, que também tem 25% da população como de funcionários, ele precisa vender o produto dele para os funcionários dessa empresa. E vice-versa. Esse daqui precisa vender os produtos dele para os funcionários dessa empresa e também, né, todos eles precisam vender o produto para os autônomos, para os profissionais livres. E se todo mundo é pobre, como que esse empresário vai vender o seu produto? Fala para mim. Como que esse empresário vai vender o seu produto? Hã? Então, filho, ele precisa dos funcionários, precisa dos comerciantes, que são aqui, ó, embaixo aqui, e precisa aqui dos profissionais, dos livres, dos autônomos. Ele precisa todo mundo com poder aquisitivo bom. No mínimo, um poder aquisitivo bom, para que possa vender o seu produto, porque precisa do consumo. E se você é pobre, você não tem dinheiro, você vai comprar o que desse empresário? Tudo que foi ensinado na maldita escola de Paulo Freire, tudo que você aprendeu com o Lula, foi tudo balela. Tudo balela. Isso aqui é o capitalismo. É sistêmico. É sistêmico, tá? É produção. Produz, vende, lucro. Você recebe seu salário, o empresário dividendo. E assim gira. E assim gira, tá? Fomenta o país com vendas, produtos, produção, consumo. É tudo sistêmico. Olha, prestem atenção, eu falei isso aí. O Neymar, o salário dele, ele produz o salário dele só com as vendas da camisa, com o nome Neymar.
E isso gera emprego desde o produtor do algodão até o cabra que está vendendo lá, ganhando comissão vendendo a camisa do Neymar. Então, desde o produtor do algodão, aquele cabra que faz o tecido, o outro que coloca, né, o nome Neymar, faz o bordado, e gera uma cadeia de empregos. Uma cadeia de empregos. Que se não tiver o Neymar lá, essa cadeia cai. Efeito dominó. Então, essa história, se você pegar pro seu... Ó, sério. Você trabalha numa empresa, pergunta pro seu patrão, você quer todo mundo pobre? Hã? Você quer todo mundo pobre? Ele vai falar assim, não, isso é um retardadismo. Eu quero todo mundo rico. Eu quero todo mundo com um bom poder aquisitivo para comprar o meu produto. Onde eu trabalho no hotel. Né? Eu trabalho no hotel, sou auditor noturno no hotel. Depois eu explico sobre essa função, porque eu quero falar sobre o voto auditável. Tá? Eu sei o que é auditoria, eu sou auditor. E essa urna eletrônica não é auditável. Tá? Mas isso aí eu vou falar no outro vídeo. No hotel que eu trabalho, a média ali de uma diária é de R$250. O dono do hotel, ele precisa de pessoas com alto poder aquisitivo para se hospedar no hotel, para hospedagem. Senão, se todo mundo é pobre, como ele vai vender o produto dele? Hã? E um produto perecível, que você não tem como, né, vender no outro dia. Perdeu a venda naquele dia, acabou. Então, essa história de que, né, o empresário, né, ele quer a riqueza para ele, todo mundo pobre, não existe. Existe aqui, ó, no socialismo. As grandes corporações, eu estou falando de família Rockefeller, a Fundação Ford. Fundação Ford, gente. O Henry Ford foi um grande empresário, mas Fundação Ford todo mundo conhece o que é. E o sionismo. Tá aqui, ó, o sionismo, que na verdade, né, as grandes corporações fazem parte aí do sionismo cultural, tá bom? Agora o socialismo entra aqui. O que o socialismo faz? O socialismo está totalmente integrado com as grandes corporações. É o que acontecia no Brasil. É o que acontecia no Brasil. Na época do PT, o PT começou a... Gente, eu tenho que usar algumas palavras aqui para não dar pau no vídeo, tá, gente? Mas o PT começou com a amizade colorida, assim, posso dizer, com grandes corporações ali, com grandes empresários ali, tá? Tudo girou em torno desses empresários com o partido petista. Tudo girou em cima disso. Não tinha mais um monopólio, né? Antigamente tinha a questão do monopólio. Algumas empresas, elas dominavam, né, a venda aqui no Brasil. Hoje não tem mais um monopólio. Então, o que ele fez? Ele fez ali, né, aquela amizade, tá? Para não dizer outra coisa, com grandes empresas. E é o que acontece num país socialista, e é o que o socialismo quer. E é o que acontece, e é o que o sionismo quer, porque o sionismo está aqui, ó. As grandes corporações, tá vendo? Faz parte. As grandes corporações, elas fazem parte do sionismo. E elas se utilizam do socialismo para se manter. Por isso que eles querem um governo global. Por isso que eles querem. Porque um governo global, não interessa se você é rico ou pobre. Todo mundo tem que ser pobre. Porque o governo vai conseguir dominar a sua necessidade. O governo vai ali determinar o que você pode comprar. E qual é o produto que você pode consumir. Entende? Por exemplo, em Cuba, você tem o direito de comer 15, se eu não estou enganado, hein? 15, não, são 30 ovos por mês, isso, 30 ovos por mês, é o frango. Você tem direito de comer 15 pedaços de frango por mês. O governo vai determinar o que você pode comer e o quanto você pode comer.
E aqui entra a questão das grandes corporações sionistas. Por quê? Porque o consumo vai ser dessas grandes corporações. Elas irão dominar. Entende? Elas irão dominar a economia. O socialismo vai dominar o quê? O governo. E as grandes corporações aqui vai dominar o quê? A economia. Então você vai consumir o frango vindo das grandes corporações. Agora, se tem uma escassez de frango, da carne, o socialismo vai colocar na tua mente que você tem que ser vegano. E você vai ter que consumir agora produtos à base da soja. Carne de soja, leite de soja. O governo vai colocar isso, vai impor isso para você. E as grandes corporações aqui, todas elas, né, ligadas ao sionismo cultural, elas irão vender o que? O produto da soja. Só que eles irão comer a carne. Gente, isso aqui não é teoria da conspiração, não. E não é apocalipse, não. É o que acontece. Entende? Então, para o socialista e para o sionista, dentro dessas grandes corporações, é necessário que você seja pobre. E para que você seja pobre, tem que colocar essa merda que a escola de Paulo Freire colocou na tua cabeça. Que quem ganha mais é um filho da puta que está acumulando riqueza. Entende? Que ele é capitalista. Que isso não tem moral. Ele coloca isso na tua cabeça, porque ele precisa... Ele não... Entenda. Ele coloca na sua cabeça que ser pobre é digno. Que você tem... Para ter dignidade, você tem que ser pobre. E todo mundo tem que... Todo mundo tem que ser igual, na linha da miséria. E o governo que tem que determinar o que você vai comer ou não, vai distribuir. E aí vem o quê? O que estão falando aí nos comentários? Distributismo. O governo que tem que distribuir para você aquilo que você tem, né, que consumir. Você perdeu o seu direito, a sua liberdade de escolha. Você perde totalmente o seu direito, totalmente a sua liberdade. E é necessário. E ele vai colocar na tua cabeça que você é pobre, mas você não é pobre. Na época do Lula. Na época do Lula foi a época do Bolsa Família. Não que não exista hoje o Bolsa Família, e o Bolsa Família dessa vez ajudou, graças a Deus, né? Teve um objetivo o Bolsa Família por causa da pandemia, mas na época do Bolsa Família, ele determinava que você não era mais pobre, porque você tinha o Bolsa Família. E todo mundo acreditou. Gente, todo mundo acreditou que não era mais pobre. O cabra morava num barraco, caindo aos pedaços. Sério, tinha gente ali, na luz de vela, dizendo que não era mais pobre. Cabra, eu vi isso, gente, eu vivi. O cabra acendendo uma vela porque não tinha luz elétrica na casa, dizendo que o Lula tirou ele da pobreza. Porque o Lula mandava uma cesta básica para ele e dava um dinheirinho do Bolsa Família. Tá aqui, ó. Globalismo. Tá? É isso aí que eles querem. Um governo, sim, mundial, ou um ponto central ali que determina o que os outros governos têm que fazer, e as grandes corporações determinando o que você pode consumir ou não. E determinando até o crescimento populacional. E aí entra a questão do liberalismo, tá? Que aí eu vou falar em outro vídeo. Que o liberalismo está ligado a isso aqui, ó. A isso aqui. As grandes corporações. E não ao capitalismo. Capitalismo é quanto mais pessoas
né, existirem, melhor, mais consumo, mais pessoas com, né, com poder aquisitivo bom para consumir. Aqui não. Aqui eu preciso do controle. Do controle. E como se controla? Hein? Aborto. Ah, aborto. Olha aí, aborto. A eutanásia. Hein? Um vírus que mata pessoas com uma idade avançada. Ou senão eu provoco uma guerra, né? Eu provoco uma guerra entre, sei lá, héteros e homossexuais. Provocar uma guerra, um mata o outro, diminui a quantidade de população. Ou eu provoco uma guerra entre os brancos e os negros, certo? E melhor ainda, se esse grupo, por exemplo, LGBTQ+, se esse grupo ele é a favor das grandes corporações, se ele é a favor dessa visão global, se ele é contra o capitalismo, eu vou fomentar esse grupo. Né? Olha o liberalismo aí, eu fomento esse grupo para que ele destrua aquele conservador. Aquele conservador que, né, segue a sua fé, a sua religião, a tradição familiar. Eu pego esse grupo, defendo o liberalismo, tá? Fomento esse grupo para destruir o outro. Por isso que eu falo que o liberalismo, gente, não tem nada a ver com o capitalismo. E para terminar este vídeo, né, todos ali que criticaram o meu vídeo sobre o capitalismo, todos que criticaram, são todos revolucionários. Todos revolucionários. Todos. O que é um revolucionário? É diferente do conservador. O conservador, ele pega algo que está construído, tem o alicerce e ele melhora aquilo, né? Tem uma casa que já tem o alicerce, ele constrói algo, né? Ele constrói o segundo andar. Isso é o conservador. O revolucionário, ele destrói. Ele tem que destruir tudo para reconstruir de novo. Esse é o revolucionário. Você que está falando do capitalismo, que agora tem que ser o distributismo. Distributismo que eu já falei, vai cair no socialismo de qualquer jeito. Não adianta, só mudou o nome. E que é uma utopia, nunca vai ser implantado isso em lugar nenhum. Você que está defendendo o tal do distributismo, tá? Você é um revolucionário. Você está destruindo algo que existe há séculos, algo que nasceu de forma orgânica, pela necessidade populacional, algo que já tirou o mundo várias vezes do buraco e a única maneira de tirar o sujeito da pobreza. Você está destruindo isso para reconstruir a utopia. É um revolucionário, tá? No próximo vídeo, eu irei apenas responder essas maluquices todas aí. Todas essas maluquices que criaram em cima do capitalismo. E, de novo, o empresário, o capitalista, ele nunca vai defender a ideia de que a população tem que ser pobre. Porque senão ele é um retardado. Ele precisa do consumo dessa população, ele precisa do poder aquisitivo dessa população. Se todo mundo tiver no estado de pobreza, ele não vende. Ele vai acabar falindo. Então, o que a escola de Paulo Freire ensinou, tá? Não passa de um retardadismo, tá bom? E assim eu termino esse vídeo, né? E, enfim, cara, gostou, não gostou, cara? Aceita que dói menos, tá bom? E você é católico, seja capitalista, pelo amor de Deus, tá? Seja capitalista, tá bom?
Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.